Bem-vindos a mais uma videoaula do canal Matemática Sem Receio, o canal para quem quer retomar seus estudos em matemática. Nesta videoaula, observaremos no ciclo trigonométrico os valores de tangentes para ângulos de 0 a 360 graus. Vamos lá? Antes de começar discutindo a representação de tangentes de qualquer ângulo no ciclo trigonométrico, vamos retomar a representação de senos e cossenos. O ciclo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência de raio unitário, ou seja, o raio valendo uma unidade de comprimento, e que contém um sistema de coordenadas. A origem desse sistema é o centro desta circunferência. E cada ângulo, apesar de poder ser visto de forma convencional, como um ângulo interno de alguma figura, aqui como um ângulo central desta circunferência, o ângulo será representado por um ponto sobre a circunferência. E sua posição indicará o término de uma rotação no sentido anti-horário a partir de uma posição inicial que é o extremo leste desta circunferência. E o seno e o cosseno de cada ângulo serão, respectivamente, a coordenada vertical e a coordenada horizontal do ponto que está representando este ângulo. Muito bem, como será a representação da tangente de qualquer ângulo neste ciclo trigonométrico? É o que veremos a seguir. A tangente de qualquer ângulo agudo pode ser observada em um triângulo retângulo que contenha tal ângulo, e essa tangente expressará a razão do cateto oposto a este ângulo e o seu cateto adjacente. Precisaremos, então, encontrar nesse ciclo trigonométrico uma medida que represente o resultado desta razão. Podemos aproveitar o fato do raio dessa circunferência valer 1, e por semelhança de triângulos, poderemos dizer que a divisão entre as medidas do cateto azul com o cateto vermelho será equivalente à divisão entre as medidas deste cateto verde e o raio dessa circunferência. E como este raio valerá 1, a própria medida deste cateto verde expressará o valor da tangente deste ângulo. Assim, para representar no ciclo trigonométrico a tangente de qualquer ângulo, basta prolongar o raio passando pelo ponto que está representando tal ângulo, até esse prolongamento cruzar uma reta vertical que tangencia a circunferência trigonométrica no seu extremo leste. Este cruzamento definirá uma medida vertical que valerá exatamente a tangente do ângulo que estamos observando. E nesta reta vertical, poderemos observar a variação das tangentes à medida que variamos a medida do ângulo. Podemos ver que ângulos pequenos, próximos de 0 grau, terão tangentes pequenas, e ângulos próximos de 90 graus serão muito grandes. Ângulos agudos menores que 45 graus terão tangentes menores que 1. E ângulos agudos maiores que 45 graus terão tangentes maiores que 1, e à medida que o ângulo vai se aproximando de 90 graus, a sua tangente vai ficando infinita. A tangente de 90 graus seria indefinida. E esta indefinição é coerente com o fato de que a tangente de qualquer ângulo pode ser obtida pela divisão entre o seno e o cosseno do mesmo ângulo. Como o cosseno de 90 vale 0, esta divisão nos levaria a um resultado indefinido. Ou seja, ângulos agudos próximos de 90 graus terão tangentes enormes. Mas quando este ponto se posicionar precisamente sobre o extremo norte dessa circunferência, não existirá tangente de 90 graus, pois este prolongamento do raio ficará paralelo a esta reta vertical, não definindo um cateto vertical capaz de expressar a medida da tangente do mesmo ângulo.
Seguindo a ideia que a tangente de um ângulo pode ser obtida pela divisão entre o seno e o cosseno deste ângulo, a tangente de ângulos obtusos, aqueles que o ponto representante estará no segundo quadrante, devem ser tangentes negativas, uma vez que seria uma divisão entre um seno positivo e um cosseno negativo, levando a um resultado de divisão negativa. A representação no ciclo trigonométrico, precisaríamos prolongar este raio no outro sentido, para que este prolongamento possa de fato encontrar aquela reta vertical, que fará o papel de um eixo de tangentes, né? Definindo uma medida na parte de baixo, um valor negativo para esta tangente. Assim, ângulos do segundo quadrante terão tangentes negativas, no terceiro quadrante as tangentes voltarão a ser positivas, a tangente de 180 graus seria igual a zero, a tangente de 270 graus ela seria indefinida, pelo mesmo motivo da indefinição da tangente de 90 graus, e no quarto quadrante as tangentes voltariam a ser negativas. Note que enquanto os valores de senos e cossenos são restritos ao intervalo de -1 até +1, os valores de tangentes são ilimitados. E assim como senos e cossenos, podemos recorrer a valores correspondentes no primeiro quadrante para obter a tangente de qualquer ângulo. Por exemplo, para obter a tangente de 144 graus, nós pensaremos no seu ponto simétrico correspondente no primeiro quadrante, que corresponderia ao ângulo de 36 graus, que são exatamente os 36 graus que os 144 graus faltam para chegar a 180. A tangente de 36 graus nós poderemos pegar numa tabela trigonométrica, ela vale aproximadamente 0,73, com uma precisão de 2 casas decimais, e invertendo o seu sinal, nós obteremos a tangente de 144, valendo aproximadamente menos 0,73. De um modo geral, a tangente de um ângulo agudo alfa, que poderá ser obtida numa tabela trigonométrica, o módulo dessa tangente servirá para expressar o módulo das tangentes dos ângulos correspondentes nos demais quadrantes. A tangente de alfa e de 180 mais alfa serão ambas positivas e de mesmo módulo, e as tangentes de 180 menos alfa e 360 menos alfa serão iguais, valores negativos e de mesmo módulo que a tangente de alfa. Se achou útil esta videoaula, deixe o seu like. E você também poderá se inscrever no canal Matemática Sem Receio para acessar outras videoaulas com temas relacionados a esta e a outros temas também.